Bom dia a todos. Estamos ao vivo, iniciando a transmissão de mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Com os cumprimentos a todos os eminentes pares que compõem essa corte, ao senhor Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, ao público em geral, senhores advogados e advogadas que assistem a mais essa sessão. Ata da sessão anterior aprovada por ausência de manifestação em sentido contrário. Iniciamos com um pedido de preferência com sustentação oral, que é o número 7 da pauta, é o recurso eleitoral 0600230. Trata-se de um recurso eleitoral na representação por conduta vedada ao agente público eleições 2020. Recorrente é Messias Rocha de Oliveira, recorrido é a coligação Nova Mutum no Rumo Certo. A relatoria desses autos é do Dr. Jackson Coutinho. Fará sustentação oral em nome do recorrente o Dr. Manuel Antônio Pereira Araújo, que já se faz presente nessa sala virtual. Doutor Manuel, o senhor nos ouve bem? Bom dia, excelência. Sim, eu ouço bem. O senhor me ouve bem? Sim, estamos ouvindo bem. Tá. Então, já feito o pregão, passo a palavra ao senhor relator, doutor Jackson Coutinho. Senhor presidente, bom dia. Eu indago ao doutor advogado, o doutor, eu não estou vendo o nome dele aqui. É Manuel Antônio. Doutor Manuel, se ele tá, eu dispenso o relatório, se ele se sente à vontade para eu dispensar o relatório, e assim eu poderia começar já com a sustentação oral dele. Sem problema, excelência. Posso iniciar, então? Com a palavra, então, senhor doutor Manuel, pelo termo prazo regimental. Bom dia, egrégio tribunal, excelentíssimo desembargador-presidente, senhor Gilberto Giraldelli, excelentíssimo doutor relator, senhor Jackson Francisco, pessoa na qual eu saúdo a todos e que me dirijo com grata satisfação ao realizar essa eminente sustentação. Em breve síntese dos fatos, inicio narrando que a presente ação tem como objeto a representação eleitoral por propaganda irregular. Alega a coligação recorrida que o recorrente supostamente realizou conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Imputa ao recorrente conduta capaz de desequilibrar o pleito, por causa de uma aparição de uma viatura e do brasão da Polícia Civil, em uma peça publicitária veiculada em sua rede social e pessoal. O doutor magistrado de piso julgou procedente a representação e aplicou ao recorrente uma multa no valor de R$30 mil. Nós entendemos que tal decisão merece reforma, vez que a legislação veda a efetiva utilização e não a mera aparição em vídeo de um brasão no uniforme de propriedade do recorrente. Tampouco entendemos razoável a condenação diante da aparição do recorrente em menos de 3 segundos ao lado de uma viatura. A exposição das imagens captadas, seja do brasão ou da aparição da viatura, ela ocorreu num vídeo de 120 segundos, que foi publicizado na rede pessoal do recorrente. É importante ressaltar que, diante dessa sustentação, o que nós queremos demonstrar é que não há elementos capazes de afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos no pleito eleitoral, causando assim um desequilíbrio na disputa. O que a legislação quer proibir, entendemos nós, é que a conduta vedada ao agente público na campanha eleitoral quando se utiliza de símbolo que represente o governo, e não símbolos de Estado. Inclusive, o candidato a chefe do Poder Executivo da coligação Nova Mutum no Rumo Certo, parte representante desta ação, se utilizou de um símbolo da prefeitura de Nova Mutum na sua campanha eleitoral. Então, é contraditório a sua representação, penso eu. Ademais, a viatura, ela somente aparece no vídeo, ela em momento algum é efetivamente utilizada, e a camisa que contém a estampa do brasão da Polícia Civil, o qual o agente é servidor, é de propriedade do próprio, paga com recursos seus, sendo sabido que não há disponibilização de uniformes por parte do Estado.
Portanto, não há que se falar em cessão ou utilização de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública. Além disso, verificou-se, ao longo do período eleitoral, que vários candidatos se apresentaram com fardas ou com roupas que sejam utilizadas, né, por parte que tenham a aparição de um símbolo do Estado, e nada lhes foi responsabilizados. Cabe ressaltar que não houve movimentação da máquina pública para que fosse captada a imagem, tratando-se, na verdade, de imagens pessoais, acrescidas por edição própria, afastando a possibilidade de abuso do poder político ou de outra natureza. No que pese o magistrado, em sua sentença, ter consignado que o vídeo foi veiculado em horário político, tal fato não ocorreu. A veiculação desse vídeo foi exclusiva numa rede pessoal do recorrente, conforme já relatado. Por fim, entendemos que o valor aplicado da multa em 7.000 UFR, imposto na decisão a qual estamos recorrendo, se mostra totalmente desproporcional. Então, diante de todo exposto, peço que vossas excelências julguem pelo provimento do recurso apresentado, para que se reforme a sentença condenatória, eis que a mera captação de imagem de um bem público móvel, que no caso seria o veículo da polícia, e a aparição do brasão estampado em uma camisa adquirida com recursos pessoais do recorrente, não se enquadrariam na norma proibitiva a qual foi aplicada. Não sendo entendimento deste tribunal que seja reconsiderada a aplicação da multa, condenando somente o recorrente a não veicular o vídeo impugnado, o qual já foi retirado das suas redes sociais. Se, apesar do alegado, o entendimento for pela aplicação da multa, que seja revisto o valor, pois ao considerar que a veiculação em horário eleitoral não ocorreu, o ilustre magistrado de piso aplicou uma multa muito acima do mínimo legal e que nós entendemos desproporcional. Muito obrigado a todos. Bom dia. Cumprimento o doutor advogado e ouço na sequência o senhor procurador regional eleitoral. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais membros do tribunal. Bom dia, senhor Manuel. Demais pessoas que estão assistindo. Esse caso, a Procuradoria entende que apenas de provimento parcial, mantendo-se o entendimento de que houve a ilegalidade, porque o candidato utilizou-se, ele é um policial civil que utilizou-se num vídeo no Facebook, conhecidamente um dos meios principais de propaganda nessas eleições, especialmente por conta da pandemia, de uma camiseta da Polícia Civil e fez um vídeo ao lado de uma viatura da Polícia Civil. Então, ele, de fato, utilizou-se de bens públicos indevidamente e essa conduta é apta para desequilibrar o pleito. Os demais candidatos que ele cita, né, que eventualmente utilizaram de imagens semelhantes, enfim, pode não ter sido condenado porque não foi feita a representação. Então, se não foi movimentado o judiciário, não há o que se fazer. Nesse caso específico, o judiciário foi movimentado, foi bem clara a utilização no vídeo da viatura da Polícia Civil, atrelando o candidato àquela instituição, bem como a utilização do brasão indevidamente da Polícia Civil. Portanto, o Ministério Público entende que houve ilegalidade, entretanto, caberia somente a reforma da sentença para minorar a multa para o patamar mínimo de 5.000 UFIR. Torne a palavra, então, ao senhor relator. Presidente, trata-se de uma representação por conduta vedada, que foi julgada procedente pelo juízo de primeira instância, com a condenação de multa em consonância com o artigo 73, parágrafo 4º. O que está em jogo, em voga aqui? O recorrente, ele num vídeo postado no seu Facebook, ele utilizou-se de uniforme da Polícia Civil, inclusive eu compartilhei com os senhores a foto, certo? E atrás a viatura ligada ao giroflex, ou seja, presume-se que ele estava utilizando do bem público
da viatura da Polícia Civil devidamente fardado. E aqui eu trago no meu voto uma jurisprudência que fala o seguinte, que configura a conduta vedada a efetiva utilização dos bens públicos, viatura da Brigada Militar e farda policial e de seus servidores públicos. Então aqui ele está utilizando da viatura da Polícia Civil, dá para ver inclusive o adesivo em cima da viatura e o giroflex ligado, utilizando-se da farda da Polícia Civil. Então não tem como a gente não desviar daquilo que apregou o artigo 73 da Lei 9.504. Mas estou em consonância com o parecer ministerial para que reduza o valor da multa eleitoral de 7.000 FIR para 5.000 FIR. Então, com essas considerações, estou em consonância com o parecer do Ministério Público Eleitoral, dou parcial provimento, tão somente para reduzir o valor da multa imposta, mantendo a condenação do recorrente. No voto, doutor Gilberto Bussic. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. Com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Monteiro. Senhor presidente, eu estou fazendo uma reflexão aqui. Nesse caso concreto, eu trago para julgamento, na sessão de hoje, inclusive, um caso aparentemente semelhante aos autos que está em julgamento agora. Nesse caso concreto, o senhor relator, o candidato, ele se utilizou da insígnia da Polícia Civil, né? O veículo também com as características e os símbolos do órgão oficial da Polícia Civil, veiculou a propaganda eleitoral dele no Facebook, é isso? Sem utilizar de dinheiro de recurso público. Sim. Então, o entendimento que eu estou... O que eu estou querendo colocar é que em casos semelhantes a esse, onde o prefeito, outros casos onde vinha numa recondução, buscando a recondução, a reeleição, divulga em seu período, em sua campanha, os feitos realizados por ele durante o período que exerceu o mandato de 4 anos. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem entendido que o que se veda é a utilização de recurso público, o que se veda é a veiculação de propaganda em período eleitoral, em veículos oficiais, mas não veda os feitos que foram realizados no exercício do mandato. O fato, eu estou trazendo aqui à baila a seguinte situação. O candidato, ele atualmente, ele ocupa o cargo, ele é prefeito, ele, ao longo dos 4 anos, ele desenvolveu serviços públicos. Durante a campanha eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral entende que a divulgação em Facebook, sem utilização de recursos públicos, daqueles feitos da administração pública, da sua gestão, não caracteriza desequilíbrio a ponto de ser considerado uma conduta reprovada pela Justiça Eleitoral. Qual seria a diferença desse entendimento para um servidor público, no caso concursado, policial civil, que está utilizando o seu traje oficial, gravar um vídeo, veicular esse vídeo sem utilização também de recurso, e atrás desse vídeo um veículo oficial da Polícia Civil? Eu não consigo, a priori, assim, distinguir... Doutor Sebastião,
Então, senhor presidente, então eu estou concluindo meu voto, eu estou abrindo divergência do posicionamento do doutor relator. O doutor relator, ele está negando o provimento, é isso? Parcial provimento, só para reduzir a pena de multa. Parcial, então, no caso, eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer que não ocorreu aí a conduta vedada. Exatamente. Senhor presidente, eu só queria fazer um esclarecimento, que é o seguinte, o que se trata aqui não é a utilização, talvez, da camisa. Vamos lá. O que fala o artigo 73, para o inciso 1º? Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político, bens móveis ou imóveis. O que nós estamos falando aqui, imagine se cada policial civil pegasse da estrutura da Polícia Civil para se autopromover, isso promoveria uma desigualdade de disputa entre os candidatos. Vou mais além. Você imagina cada policial civil abastecer a viatura e ir até o local de filmagem para fazer o seu vídeo. Isso aí não é utilizar-se da estrutura do bem público em benefício próprio e detrimento dos outros? Então, é isso que a legislação, ao meu ver, quer vedar. Aqui ele aparece fardado e também com a viatura da Polícia Civil. Talvez se ele estiver só fardado na frente da estrutura da Polícia Civil, ali da sede, filmando, também talvez até entenderia que não, mas nesse caso aqui, a viatura estava disponível para ele, ao invés de estar na rua combatendo eventual delito. Você entendeu? É isso que eles querem coibir. Senhor presidente. Pois não, doutor Bocic. Permite a palavra? Pois não. Nós já havíamos debatido isso sobre o uso das instituições e das corporações para a campanha política. Sem personalizar o candidato aqui, nós já havíamos falado de candidatos do Poder Judiciário, já havíamos falado de candidatos militares, né? É gente usando bandeira do Exército, é gente usando jipe do Exército, é gente subindo em cima de jipe, subindo em cima de viatura, né? Prendendo pessoas e filmando para mostrar que ele está trabalhando. Imagina um policial numa cidade do interior que 1 minuto por minuto ele está prendendo e postando. Esse trabalha, vamos eleger. Ele está usando a instituição que ele trabalha para se autopromover. A minha preocupação é isso. Isso vai descambar não só nessa eleição, mas para as outras, né? O Ministério Público querendo promover operações, a Polícia Federal querendo promover operações, a juiz querendo condenar, né? E para se autopromover. A minha preocupação, sem personalizar aqui o candidato, a minha preocupação é essa. E nós vimos nessa última eleição como foi e quem foram os eleitos. Quem usou a própria máquina, quem usou a própria instituição, a própria carreira para se autopromover. E já vimos também que não dá certo no futuro, como representantes do Legislativo ou do Executivo, né? Todos que saíram do Judiciário, do Ministério Público, a gente vê aí que não foram bons legisladores, né? Não estão preparados para assumir o outro poder. A minha preocupação é realmente essa, né? Porque a gente vai perder o controle de todas as situações, né? E por quê? Porque por mais que a instituição tente punir, ele busca a opinião pública a favor dele, que acaba ficando contra a instituição que ele pertence, porque ele tem milhões de votos e a instituição fica de braços atados. Essa é a minha preocupação, senhor presidente. Bom, o doutor Sebastião abre uma divergência. Na sequência, o doutor Fábio Henrique. Eu vou fazer vista desses autos. Eu indago aqui, eu colhi o voto do desembargador Sebastião Barbosa, talvez eu tenha falhado aqui, eu não me recordo. Colheu. Eu acompanhei, né? o relator e agora aguardo o pedido de vista para ver se mantenho ou se retifico. Tá bom. Então, a gente vai suspender, né? Eu também quero aguardar. E aí, só para botar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira aí, também eu estava pensando naquele aspecto levantado pelo Dr. Jackson, que eu acho que é um ponto que nós temos que também debruçar,
no eventual gasto que ele possa estar fazendo pela deslocamento da viatura. Mas eu estou vendo aqui que ele deveria estar afastado do cargo, né? Porque ele tem a incompatibilidade. Então, ele particularmente não fez isso. Ele pode ter pego uma viatura lá no meio da rua, eventualmente, e filmou ali naquela presença. Agora, dizer que tem custo, que ele deu causa porque teria abastecido ou teria levado a viatura para tal lugar, eu acho que aí também a gente não dá para chegar a essa conclusão, até pelo fato dele estar desincompatibilizado. Pois não, se me permite 10 segundos, nós julgamos aqui o caso de General Carneiro, né, em que há imagens de bens públicos. Imagem de bens públicos, se não é propaganda institucional, não é vedado imagem de bens públicos. Se ele usou efetivamente, aí é uma coisa. Agora, ele coletar imagens não é vedado pela lei. Por outro lado, não pode haver vinculação de instituição no nome do candidato. Mas o candidato, quando ele vai se colocar à disposição das pessoas, ele tem uma história. A história dele a história é onde ele se situa no mundo. Então, eu faço só essas pontuações, mas o debate tá muito bom. É bom e interessante esse pedido de vista, doutor, para a gente aprofundar esse tema, porque tem muito pessoal também da saúde, né? Cidadão, nós já aceitamos aqui que o fulano da saúde não era problema, não é isso? Porque a lei veda a vinculação ao nome do candidato, que não seria o caso. Exatamente, fulano de tal do hospital, nós proibimos isso, né? Agora, eventualmente, o cidadão é um enfermeiro, ele vai lá e tira uma foto em frente ao hospital onde ele trabalha. Quer dizer, não parece esse princípio, né? Eu fiz essa distinção, inclusive, quando eu falei. Uma coisa, ele estando na frente da sede da Polícia Civil, tirar uma foto e falar assim: vote em fulano, eu sou civil. Uma coisa, agora, você percebe claramente nesse vídeo aqui que a viatura está com o giroflex ligado, o adesivo da Polícia Civil, é diferente, entendeu? A situação. Talvez... Inclusive... Pela proibição de vinculação de símbolos e imagem, talvez por este ponto, né? Porque mas aí propaganda institucional não seria o caso. O fato aí é verificar se realmente o bem foi colocado à disposição dele, com o giroflex ligado, pela circunstância dele ser policial. Se ele se aproveitou disso... É isso que é o... De repente você tem lá vamos guardar o pedido de vista. Uma viatura em frente a uma porta lá numa festa que está acontecendo e chega lá e filma, quer dizer, agora precisa ter prova nos autos também, né? Aí que nós temos que ver. Isso aí não podemos deduzir que ele tenha levado ou contado com o apoio de algum outro policial para levar para ele também. Esse tipo de situação toda aqui tem que ser prova nos autos, não é deduzir, deduzo que ele aproveitou e pediu e alguém apoiou e levou a viatura para poder fazer essa filmagem. Então, vamos lá, está suspenso então o resultado em razão do pedido de vista do quarto vogal, doutor Fábio Henrique. Doutor Manuel Araújo, muito obrigado pela participação do senhor. Tenha um bom dia. Bom dia, excelente. Bom trabalho. Vamos, então, dar sequência normal. Há um pedido de preferência apenas sem sustentação oral. É o número 16 da pauta. Este é da relatoria do... doutor Sebastião Monteiro. Há um pedido aqui apenas de preferência, doutor Sebastião Monteiro, o recurso eleitoral 0600403. Trata-se de um recurso eleitoral na representação para conduta vedada ao agente público eleição 2020. Recorrente é a Procuradoria Regional Eleitoral. O recorrido aqui é o Mauro Junges. A relatoria é de Vossa Excelência, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença do juízo da 45ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a representação por conduta vedada a agentes públicos, movida em desfavor de Vonei Rodrigues Goulart e Mauro Junges,
por não reconhecer a conduta vedada tipificada no artigo 73, inciso 6, a linha B, parágrafo 3º da Lei das Eleições, na divulgação de imagens que mostram obras públicas realizadas durante a sua gestão, veiculadas através de publicações em seus perfis pessoais nas redes sociais Facebook e Instagram no município de Gaúcha do Norte. Aqui eu transcrevi aqui as razões recursais, vou poupá-los da leitura. Ao final, requero o provimento com a consequente reforma da sentença, e foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento. Aqui, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento, entende que esse caso é bem diferente. Isso aqui é uma captação de obras públicas que foram realizadas durante a gestão do então candidato à reeleição. Isso, enfim, isso acontece em todas as propagandas, já foi decidido várias vezes pelo tribunal e assente na jurisprudência que isso é possível. Enfim, mostrar uma obra que foi realizada por aquela gestão. Agora, o outro caso é um caso bem diferente, eu penso porque as condutas vedadas no artigo 73, dentre elas, tem a de ceder ou usar em benefício próprio bens móveis ou imóveis pertencentes à administração, ou também o inciso 2, que é usar materiais custeados pelos governos que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos ou normas que os integram. Enfim, lá no caso anterior, aquilo lá é Polícia Civil, o regulamento do uso do brasão da Polícia Civil é previsto no estatuto que limita o uso pelo policial apenas em serviço, ali ele não estava em serviço, então não podia nem estar usando aquela camiseta que ele estava usando, porque ele estava de licença, né? Então, é bem diferente, né, ao que o Ministério Público também pensa. Enfim, sem mais delongas, o Ministério Público mantém o prazo de parecer pelo desprovimento do recurso. Com a palavra, o senhor relator. Presidente Pares, aqui eu manifesto aqui no mesmo sentido do doutor procurador. O que se preserva, como bem destacado no julgamento anterior pelo doutor Bruno, o que se preserva aqui a bem da verdade, é a paridade de armas nas eleições, né? Então, aqui, nesse caso, não ocorreu, a meu sentir, a violação de paridade de armas na disputa eleitoral, né? Até porque não reconhecer que a prática vedada na manutenção da publicidade nacional em período vedado nas redes sociais mantidas pelo município, ou seja, a utilização da máquina pública em prol da promoção do alcaide de momento, o caso em mesa não se amolda à conduta vedada descrita no artigo 73, inciso 6º, a linha B, parágrafo 3º, né? E colacionei aqui um julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso, que prescreve a vedação do emprego da máquina pública em qualquer das suas possibilidades. É a essência da vedação à publicidade institucional prevista nesse dispositivo. No caso, a moldura fática do acórdão regional não apresenta indícios de que houve uso de recursos públicos ou da máquina pública para a produção e divulgação das postagens de responsabilidade do agravado. Nesse caso concreto, o recorrido, ele utilizou das suas redes sociais, Facebook, Instagram, e fez propaganda eleitoral, a sua propaganda eleitoral, nos locais onde ele desenvolveu, ao longo do período de 4 anos, obras no município que, na época, ele era prefeito, né? Falando, na época, ele vinha na sua recondução para a reeleição, fez propaganda eleitoral no ambiente onde havia sido desenvolvido um trabalho pela prefeitura. Mas, em momento algum, utilizou de recurso público, em momento algum, utilizou página oficial do município ou página subsidiada por dinheiro público, não. Veiculou essas imagens na sua rede social, Facebook e Instagram. Isso ficou muito bem
destacado no processo. Tanto é que o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a representação. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau aqui atacada. É como voto. Senhor Fábio Henrique. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Bruno. É o caso lá idêntico ao de General Carneiro, que nós julgamos semana passada, então eu estou de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Jackson. Com o relator, senhor presidente. Gilberto Busic. Também com o relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Vamos seguir a numeração inicial da pauta, começando com o número 1, que é da relatoria do doutor Sebastião Monteiro, mas que temos aqui um pedido de vista do doutor Fábio. Doutor Fábio, podemos colocar esse? Podemos, presidente. Podemos. Então, só para fazer a referência, cuida-se do recurso eleitoral 0600360. É um recurso eleitoral na representação, conduta vedada a agente público, cargo de prefeito, vice-prefeito, propaganda política eleitoral na internet, eleições municipais 2020. Recorrente aqui a Procuradoria Regional Eleitoral. Recorridos Abdul Jabbar Galvin Mohamed, Claudinei Pereira, Andréia Wagner, interessado coligação para o bem de Jaciara. A relatoria desses autos é do doutor Sebastião Monteiro, que inicialmente negou o provimento ao recurso. Pediu vista o segundo vogal, aliás, melhor dizendo, o primeiro vogal, doutor Fábio Henrique. Os demais aguardam. Uma palavra, doutor Fábio Henrique. Pois não, presidente, obrigado. Presidente e demais colegas, aqui o cerne da questão é saber se o ato do qual participou o recorrido em outubro de 2020, e ele era prefeito à época, acabou não sendo reeleito, mas ele era prefeito à época, portanto é saber se o ato que ele participou em outubro de 2020 tem natureza de inauguração de obra pública ou não, porque existe aquele artigo 77 da Lei 9.504 que veda a participação em inauguração de obras públicas de mandatários naquele período de 3 meses anterior às eleições. O que acontece é o seguinte, em agosto daquele mesmo ano, de 2020, do ano passado, houve a inauguração formal da reforma ou revitalização de um estádio lá na cidade de Jaciara, com descerramento de placa e tal. Já em outubro de 2020, ocorreu um outro evento ali naquele mesmo estádio, que contou com a realização de um amistoso com o time local e com a presença de grande público, de populares, e discurso do então prefeito que abordou a importância da obra para a cidade, da importância de iniciativas no campo da educação e do esporte para os jovens e etc. Alega a coligação que ingressou com a ação e alega o Ministério Público Eleitoral, tanto no recurso quanto o Ministério Público Eleitoral, que atua aqui em segundo grau em seu parecer, de que o ato ocorrido em outubro de 2020 foi, em verdade, a inauguração real daquela obra. Que aquele ato ocorrido em agosto de 2020 se trataria somente de um ato formal, de inauguração formal da obra, mas o ato real teria ocorrido em outubro de 2020. E eu peço divergência ao nobre relator para acompanhar o parecer do Ministério Público Eleitoral e dar provimento ao recurso, porque me parece que ficou caracterizado aí de fato que essa inauguração do estádio foi digamos, desdobrada em 2 atos. O primeiro, executado ali antes do período vedado,
de inauguração formal, com descerramento de placa e tal, daquela obra. Mas a inauguração real, substancial, inclusive o primeiro jogo ocorrido depois da reforma do estádio ocorreu nessa data, de outubro de 2020, se deu já no período vedado. E por que eu digo isso? Justamente por esses elementos que eu digo antes. Foi o primeiro jogo ocorrido depois da reforma, ou seja, 3 meses depois, 2 meses depois, contou com a presença do grande público, coisa que não ocorreu na primeira inauguração, que contou apenas com algumas pessoas ali. Existem filmagens desse ato, inclusive. E discurso do prefeito, que desceu ao gramado e fez um discurso no microfone, abordando justamente o fato de que ali se estava entregando à população a revitalização daquele estádio e falando sobre a importância dessa obra para a população local. Atos esses que se configuram, como apontou o Ministério Público Eleitoral, como a inauguração de fato da obra. Então, são com essas considerações, presidente e demais pares, que eu peço divergência ao nobre relator para dar provimento ao recurso do Ministério Público, aplicando a sanção de multa prevista no parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9.504 ao recorrido. É com voto. Vota, doutor Bruno. Senhor presidente, então, nós temos aí uma divergência substancial no ponto em que o doutor Sebastião Monteiro entende não, há prova de que houve uma inauguração formal em agosto, quando o prefeito poderia comparecer à inauguração, agosto, setembro, outubro, novembro, ele poderia, não sei se 3 meses antes de agosto, mas aparentemente sim, houve uma inauguração formal, em que aparentemente, pelo que eu me recordo, ele poderia comparecer, ou se não comparecer, me parece que em agosto ele poderia, foi antes do dia 15, ele poderia comparecer, senão não poderia nem inaugurar. Então, recomeçando, reiniciando o objeto da divergência. Houve uma inauguração em agosto, em que ele poderia, em princípio, comparecer, porque é antes do dia 15, e posteriormente ele foi a uma solenidade, porque o prefeito continua no exercício do cargo. Então, ele foi a uma solenidade, e não é vedado que ocorra um jogo de futebol lá no estádio, e ele, pelo que disse o doutor Fábio, discursou. O Ministério Público entendeu que, nesse discurso, teria havido uma inauguração de fato, uma inauguração real. Me parece que, enfim, não sei se a gente pode falar em nova inauguração, porque já foi descerrado, mesmo que eles, foi revitalizado, etc. Isso não é inauguração de obra. Inauguração é quando vai lá, descerra a placa, está inaugurado. O fato é o seguinte, ele pode ingressar em um bem público, ele como candidato e candidato à reeleição, pode em qualquer lugar lá no município. Agora, o que ele não pode é usar o bem público para fazer campanha. Ele não pode fazer campanha em bem público, né? Então, se a gente entender que ele inaugurou, aí é cassação, porque aí é o artigo 77. A proporcionalidade, me parece que o doutor Fábio aplicou a proporcionalidade e incidiu a pena Doutor, é que ele não foi eleito. Ele não foi reeleito. Tá. Mas aí haveria... sim. Ele não foi eleito, né? Mas se a gente... não foi eleito. Tá, mas aí também não entramos na incidência ou não do 77, porque aí haveria inelegibilidade, né? Mas não sei se Vossa Excelência aparentemente entendeu que não seria o caso da incidência, né? Como incidência que não foi eleito, mas incide por questão da inelegibilidade, né? Mas de qualquer forma, me parece que se ele estava em um bem público e ele, num período de campanha, num local, num bem público, no estádio, em um período de campanha, ele
ele participou de uma solenidade e ele utilizou do microfone para ele ressaltar as qualidades dele como gestor, que ele fez aquela reforma, etc, etc, me parece que ele teria usado, sim, da estrutura de bem público, até porque quem colocou o microfone ali não foi a campanha dele, né? Quem colocou o microfone não foi a campanha dele, e o local ali é público. Então, é possível, narrados os fatos, é possível a alteração da classificação jurídica. Eu tenho dúvidas se ali seria uma nova inauguração. Tenho dúvidas do ponto de vista lógico, né? Seria uma nova inauguração. Mas eu não tenho dúvida de que ele usou, sim, o bem público em benefício da campanha dele, né? O que faz incidir o 73.1 da Lei de Regência, e com 73.1 é possível a aplicação unicamente de multa. Com essa pequena divergência, eu acompanho também a divergência do doutor Fábio Henrique Fiorenza. Eu voto em substância, por exemplo, para não dificultar as coisas, eu voto pela aplicação de multa de acordo com o que foi pontuado pelo doutor Fábio. Para simplificar, você acompanha a divergência. Demora aí. Jacques Coutinho. Senhor presidente, é possível, assim, eu vou fazer uma reflexão, utilizar-se de bem de uso comum para fazer campanha, como avenidas, ruas, é possível, basta que eu comunique e vou lá e faço minha campanha. Neste caso aqui, trata-se de um estádio de futebol, um evento, pelo que me consta, custeado pelo município, onde ele faz o uso do microfone, da palavra, indo ao microfone e agradecendo. Isso, para mim, é utilizar-se da estrutura do município em benefício próprio. Então, assim, não tem como a gente fugir aí de uma conduta vedada. Eu peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. Doutor Gilberto Busic. Senhor presidente, também, após a explanação do relator e do nobre doutor Fábio, eu vou acompanhar a divergência. Senador Sebastião Barbosa. Eu também acompanho a divergência com as achegas do doutor Bruno. Também acompanho a divergência. O resultado, o tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso nos termos do voto do primeiro vogal, doutor Fábio Henrique, em consonância com o parecer ministerial. 2 da pauta. O Jacques Coutinho, relator. Prestação de contas 0601-629. Prestação de contas eleitorais, partido político, órgão de direção estadual, eleição 2018. Partido Progressista, através da sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. Requerente também Ezequiel Ângelo Fonseca e Jurandir Alves da Cunha. Com a palavra, o relator. Presidente, trata-se de prestação de contas da Comissão Provisória do PP-MT. O órgão técnico desse tribunal detectou algumas irregularidades, devidamente intimada para esclarecer, a agremiação apresentou alguns documentos. A CCIA, após realizar os procedimentos de análise do parecer conclusivo, optou pela desaprovação, com a devolução de valor de R$ 1.739,83, apontando as seguintes impropriedades: item 1.1.2, item 5 e irregularidade do item 2.2, 3.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação, também opinando pela devolução do valor relativamente utilizado pelo fundo partidário e ou fundo especial de financiamento da campanha. É o relatório, senhor presidente. Ouço a Procuradoria. A Procuradoria mantém o parecer pela desaprovação das contas. Mantido, retorno à palavra. Senhor presidente, com relação às impropriedades do item 1.1, 1.2 e item 5,
Segundo o entendimento jurisprudencial, são de ordem estritamente formal e tidos como pouco relevantes, sendo assim não compromete eventual fiscalização. Com relação à irregularidade 2.2, omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base da Justiça Eleitoral, obtidas mediante notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revela-se indício de omissão de gastos eleitorais. Neste caso aqui, no confronto das contas, foi apurado um valor de R$ 6.537,97, que elas foram despesas omitidas e quitadas com recursos financeiros de origem clandestinas, que transitaram à margem da contabilidade oficial. Então, eu estou determinando a devolução desses R$ 6.537,97, além daqueles R$ 1.739, que é de origem deixa eu pegar aqui, de origem de documentação de despesas não comprovadas na prestação de contas. Ou seja, com essas considerações, estou desaprovando as contas do PPMT, determinando a devolução de R$ 8.277,80, sendo R$ 6.537,97 referentes ao item 2.2, que é recurso de origem não identificada, e R$ 1.739,83 no item 1.4, que é gastos não comprovados com o fundo público. E determina a devolução, a requerimento ao Tesouro, no prazo de 5 dias após o trânsito julgado dessa decisão. É como voto, presidente. Gilberto Busic. Apoio integralmente o relator. Vereador Sebastião Barbosa. Como relator, senhor presidente. Sebastião Monteiro. O relator, presidente. Fábio Henrique. O relator, presidente. Bruno. De acordo. O tribunal, à unanimidade, desaprovou as contas do Partido Progressista, PP de Mato Grosso, relativa às eleições de 2018, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Sebastião Monteiro, número 3 da pauta da sua relatoria, recurso eleitoral 0600443, recurso eleitoral na representação propaganda política, propaganda eleitoral na internet. Recorrente por uma água boa cada dia melhor, também recorrente Mariano Kolankiewicz Filho, recorridos os mesmos. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, esse caso é análogo ao que eu já trouxe, e já foi debatido por esse plenário. Eu dispenso, se os eminentes pares me autorizarem, eu dispenso a leitura de relatório. O parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral pugna pelo não provimento do recurso. O senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso. É aquele caso de propaganda no Facebook sem rótulo que seja propaganda eleitoral e sem a CNPJ, enfim, né? Já foi julgado diversas vezes pelo tribunal. A palavra, senhor relator. Eu estou em consonância com o procurador, com a Procuradoria. Eu estou negando provimento a ambos os recursos, mantendo a decisão intacta de primeiro grau, porque no caso aqui, a ocorrência de propaganda eleitoral irregular ante a omissão, está demonstrada que a ocorrência da propaganda eleitoral irregular ante a omissão da expressão propaganda eleitoral. Acertada, então, a decisão do magistrado que julgou procedente a representação com aplicação de multa em seu patamar mínimo. Estou mantendo o valor fixado em primeiro grau, porque já está na base já da lei. Então, é como voto, senhor presidente. Alguma manifestação contrária ao senhor relator? Então, o tribunal, à unanimidade, negou provimento aos recursos nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. 4 da pauta, doutor Fábio Henrique, de vossa relatoria, prestação de contas 0601469,
Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleições 2018. Requerente Michele Aparecida de Abreu Brito. A relatoria, doutor Fábio Henrique, com a palavra. Um instante, presidente. Deixa eu ver aqui. É a 0601469. Eu vou pedir a retirada de pauta dele. Retirada ou adiamento? É porque ele já tinha sido adiado antes. Ah, tá. Estava na sessão passada. Então, fica, retirado de pauta a pedido do relator. 5. Relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, recurso eleitoral 0600029. Recurso eleitoral na representação doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, eleições 2018. Recorrente Beatriz Vendramini Fávaro. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, com a palavra. Está sem som, desembargador Sebastião. Eu demorei um pouco, que estava colocando na tela o voto. Eu dispenso o relatório também, porque a Procuradoria Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. Retorna a palavra. Eu estou trilhando o mesmo caminho sugerido pela Procuradoria, porque houve excesso de doação, o limite foi extrapolado, e de modo que não há como não se verificar essa circunstância e não há como não prestigiar a sentença. Eu estou despendo o recurso nesses termos e em consonância com o parecer ministerial. É como vota. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator, presidente. Fábio Henrique. De acordo, presidente. Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Jacques Coutinho. O relator, senhor presidente. Gilberto Bussic. Da mesma forma. O tribunal, à unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. 6 da pauta. Dr. Gilberto Bussic, prestação de contas 0000053. Cuida-se aqui, no caso, de um embargo de declaração na prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, exercício financeiro 2016. PRB, Partido Republicano Brasileiro, é um embargante. É embargante também Josinete Mendes do Nascimento Amorim e Rogério Rossetti Martins. Relatoria, doutor Gilberto Bussic, com a palavra. Senhor presidente, o voto foi compartilhado, trata-se de embargo de declaração, que ele aponta contradição e menciona que foram justificados os valores com os gastos e foi condenado à devolução de R$ 6.159. Portanto, ele pede que seja excluído esse valor dessa multa. A outra procuradoria menciona que o embargante apenas pretende rediscutir matéria já apreciada por esse pleno tribunal. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer que é pela não recebimento dos embargos, porque de fato não há omissão, e caso sejam recebidos pela rejeição. A palavra do senhor relator. O fato, senhor presidente, ele menciona que apresentou a contabilidade e os gastos que teve, só que, nesse particular, faltou uma parte da prestação e da comprovação com os gastos. Portanto, eu estou conhecendo os embargos, mas rejeitando. Voto contrário ao posicionamento do outro relator?
Resultado: o tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 8, relatoria do Dr. Jackson Coutinho, recurso eleitoral 0600874. Esse recurso é interposto no tema propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos, impressos, eleições 2020. Recorrente Anésio Santana da Silva. Relatoria, doutor Jackson, com a palavra. Senhor presidente, eu dispenso o relatório. Dispensado, ouça a procuradoria. A procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. É um caso de derramamento de santinho nessas eleições de 2020. Ficou provado que, de fato, os santinhos estavam aos arredores do local de votação. E, embora a argumentação seja no sentido de que ter o elemento subjetivo do candidato para que ele tenha, de fato, praticado ou consentido, aqui a gente está no âmbito da seara de aplicação de multa administrativa, né, de multa cível. Esse elemento subjetivo é apenas indicado quando há a questão criminal, quando vai se imputar o crime, porque isso também é crime, né? Esse fato também se subsume se é um crime eleitoral. Então, no caso aqui, como já é entendimento do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o derramamento de santinhos nas vias públicas por religionários que são do próprio candidato. Então, ele tem, de fato, o domínio sobre o material e também sobre a forma de apresentação desse material junto ao eleitorado. Enfim, todas as circunstâncias, as imagens, os termos circunstanciados da descrição do material, enfim, demonstram que, de fato, ele teria que ter, de acordo com a teoria de que ele gerencia o seu próprio material de campanha, ele é responsável pela posse, guarda e distribuição, inclusive pela limpeza dos resíduos desses materiais, caso fossem, enfim, jogados na rua, demonstram que, de fato, ele, além de ter, ele consentiu com o derramamento de santinhos. Então, ele responde pelos atos dos seus empregados, inclusive, que seriam dos cabos eleitorais, se de fato não fora ele a pessoa que jogou esses santinhos na rua. Enfim, e fora que não é admissível, né, que toda eleição a gente tenha um monte de derramamento de santinho, deixar a cidade uma nojeira, toda eleição. Isso é uma prática que já vem sendo rechaçada por todos os tribunais e também não pode ser admissível nem pela sociedade uma situação dessas, né? Tentar buscar aquele voto, capturar o voto daquela pessoa que está indecisa jogando o santinho ali. Isso é inadmissível, essa prática tem que ser coibida pelo tribunal, como assim vem sendo nas últimas eleições. Senhor relator. Senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer ministerial, até porque a jurisprudência da Corte Superior, ela firmou um entendimento pela possibilidade de se mitigar o requisito da notificação prévia nesses casos de derrame de santinho, presumindo que o candidato ele tem total controle sobre os materiais que ele distribui. Então, é uma jurisprudência da relatoria do ministro Fux, de 2016, que eu cito aqui no meu voto. Então, estou em consonância com o parecer ministerial, mantendo a sentença de primeira instância e negando provimento ao recurso. É como voto. Um voto em sentido contrário? E nem pode ter, né? Porque aqui é quase que uma espécie de responsabilidade objetiva, né? Se você manda fazer os santinhos e distribui para os seus correligionários, você é responsável pelo que eles fizerem. Se for adotar qualquer tese em sentido contrário, né, senhor relator, significa dizer que ninguém mais pune despejo de santinho no dia das eleições, até porque é impossível fazer uma notificação prévia, né? No dia das eleições, todos vão despejar santinho e aí a coisa degringola, né? Realmente não tem sentido qualquer posicionamento que não seja esse adotado pelo eminente relator. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial.
Dr. Gilberto Bussic, 9, da pauta é o recurso eleitoral 0600250. É um recurso eleitoral na representação, conduta vedada, agente público, propaganda política, institucional, eleição 2020. Recorrente, Altamir Curten, candidato a prefeito, eleição 2020. Interessado é o mesmo Altamir, e a coligação Unidos Somos Mais Fortes. A relatoria do Dr. Gilberto Bussic, que está com a palavra. Senhor presidente, demais pares. Cuide-se de recurso eleitoral, no município de Cláudia, o candidato à reeleição, em face da sentença integrada pela decisão, que julgou parcialmente procedente representação ajuizada pela coligação Unidos Somos Mais Fortes para reconhecer a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 4º, a linha B, parágrafo 10 da Lei 9.540. A representação tem como moldura fática a concessão de desconto na ordem de 10% a 20% do valor integral do IPTU, a depender da forma e data de pagamento, e ainda realização de sorteios diários entre os dias 12/8 e 13/11 de 2020, totalizando 65 prêmios no valor de R$ 400 cada para os imóveis com IPTU 2020 quitado, como forma de fomentar e incentivar a arrecadação. Adota a Procuradoria de Justiça, adota a Procuradoria Eleitoral, apresentou parecer opinando pelo não provimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo não provimento do recurso, porque esses descontos tributários eles se enquadram em distribuição gratuita de bens, valores ou serviços por parte da administração pública, benefício que é proibido pelo artigo 73, parágrafo 10º da Lei das Eleições. No caso em questão, o prefeito de Cláudia promoveu pelo decreto municipal de 28 de maio de 2020, já dentro do período eleitoral, desconto de 10%, 20% e 20% no valor integral do IPTU. Só que a lei autorizativa desses descontos, ela foi aprovada dia 23 de junho de 2020, ou seja, também no ano eleitoral. Não havia autorização de lei anterior, então é um caso que se enquadra na conduta vedada, e a Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. A palavra, o relator. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de ressaltar que o representado recorrente pretende que se inclua na lide todos os vereadores que aprovaram a lei autorizando esse sorteio. Esse assunto já está pacificado, né? Autorizaram a lei, mas quem está beneficiando na campanha é ele, o candidato é ele. Nós estamos aqui julgando o recurso eleitoral. Improbidade administrativa é em outra esfera. Portanto, eu estou rejeitando esse argumento. O outro contrário argumento, com relação a isso aí? Está rejeitado. Pois não, continua, doutor. A outra questão, nós julgamos há uns dias atrás, de relatoria do doutor Sebastião Monteiro, e que isentou um prefeito dos descontos de IPTU. Ocorre que, até que o desconto de IPTU, eu não tô mantendo o recurso por esse fato de desconto quem pagar até tal data e a forma de pagamento, se tem um desconto de 10% a 20%. Ocorre que, neste caso, foi aprovado entre a data de 12/8 a 13/11, portanto, dentro do período da eleição, sorteios diários de R$ 400 para quem estava com IPTU em dia. E esses sorteios diários eram compartilhados pelo Facebook e da página da prefeitura e difundidos por meio de WhatsApp. Então, isso totaliza um montante de R$ 26 mil como forma de fomentar essa premiação. Portanto, diferentemente daquele caso que o doutor Sebastião julgou, eu aqui estou mantendo a aplicação da multa apenas,
por conduta vedada, de doação de bens públicos, que, na verdade, o dinheiro era público, e ele doou justamente no período eleitoral em sorteios diários, como forma de chamar a atenção para o candidato a prefeito à reeleição. Portanto, eu estou negando provimento ao recurso, senhor presidente. Nos termos do parecer. Doutor Sebastião Barbosa. De acordo. Sebastião Monteiro. De acordo, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique. Relator, senhor presidente. Bruno de Oliveira. O relator. Carlos Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Então, o resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. O 10 da pauta é da relatoria do doutor Fábio Henrique. É o prestação de contas 0601725, prestação de contas candidato a eleições de 2018, requerente Gildo Geronácio Neto. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo de prestação de contas de Gildo Geronácio Neto, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas. A CCA apresentou o relatório preliminar para a expedição de diligências. Intimado, o candidato não apresentou manifestação. No parecer técnico conclusivo, a CCA opinou pela desaprovação das contas, tendo em vista a irregularidade apontada no relatório preliminar não sanada pelo candidato. Não foram apresentados os documentos indicados no artigo 35, parágrafo 2º e 3º da resolução 23553, referente ao fornecedor MB do Carmo e Companhia Limitada, referente a material de propaganda. A CCA destaca que essa foi a única despesa realizada na campanha, no valor de R$ 1.310, todavia não há registro de recursos financeiros arrecadados, nenhuma receita de campanha, tampouco doações estimáveis em dinheiro. A douta PRL também manifesta pela reprovação das contas e relatório, senhor presidente. Ouço o senhor procurador. O procurador mantém o parecer pela desaprovação das contas. Retorna a palavra. As contas do candidato padecem de uma única irregularidade, entretanto, de natureza grave o suficiente para culminar em sua desaprovação, ainda que não haja necessidade de devolução de valores ao erário. Não há registro contábil ou documental de que sua campanha tenha arrecadado recursos financeiros ou bem estimáveis, o que não impediu de contrair despesas com o fornecedor tal para aquisição de materiais de propaganda no valor de R$ 1.310, conforme a nota fiscal juntada aos autos. Como o candidato não se manifestou, apesar de regularmente intimado, nem apresentou qualquer documento de comprovação de quitação da despesa ou documento de assunção de dívida pela respectiva agremiação, nos termos exigidos pela resolução do TCE, a regularidade subsiste. Diante dessas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha eleitoral do candidato Gildo Geronácio Neto, referente ao pleito de 2018. É como voto, senhor presidente. Tem algum voto contrário ao senhor relator? O tribunal, unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Novamente, doutor Fábio Henrique, é o 11 da pauta, é o 0601529. Novamente, prestação de contas de candidato ao cargo de deputado federal, eleição 2018. Aqui é requerente Carlos Naves de Rezende. Relatoria, doutor Fábio Henrique, com a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de processo de prestação de contas de Carlos Naves de Rezende, candidato ao cargo de deputado federal, em 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação. A CCA apresentou o relatório preliminar para a expedição de diligências. Intimado, o candidato apresentou manifestação e prestação de contas retificadora. No parecer técnico conclusivo, a CCA opinou pela desaprovação das contas do candidato, bem como pela devolução da quantia de R$ 23.450 ao Tesouro. A douta PRE manifestou os mesmos termos e opinou também pelo direcionamento do valor a ser devolvido a fundos públicos de saúde, tendo em vista a pandemia. É o relatório, senhor presidente. Procurador. O procurador mantém um parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra, o relator. Pois não, presidente. A CCA detectou as seguintes irregularidades graves na prestação de contas, não sanadas e ou explicadas, mesmo após manifestação do candidato. Item 1.5. Ausência de comprovação por documentos idôneos, notas fiscais ou equivalente, de gastos com recursos oriundos do fundo partidário no valor de R$ 13.450. Essa quantia deve ser devolvida ao erário. Item 4.1.c. Despesas pagas com recurso do fundo especial
por meio de 2 cheques constantes do extrato da conta bancária, no valor de R$6.000 e no valor de R$4.000, todavia não declaradas na prestação de contas. Assim, é desconhecida a identificação da despesa realizada. Os cheques não foram registrados na prestação de contas. As quantias devem ser devolvidas ao erário. Além das 2 irregularidades supracitadas, também foram identificadas outras impropriedades nas contas em exame, quais sejam: item 2.1.b, omissão de declaração de receita de R$ 4.910, advinda de doação de partido político. Item 3.2, omissão de declaração de gastos eleitorais no valor de R$ 1.422,91, realizados perante os fornecedores postos de serviço Dom Pedro e Facebook. Item 3.5, divergência entre o valor registrado na prestação de contas e os respectivos comprovantes, nota fiscal ou documento equivalente, de 6 despesas efetuadas no valor total de R$ 4.799,96. Item 4.1.d, divergência entre valores declarados no SPCE e aqueles constantes dos extratos bancários, referentes a despesas efetuadas no valor de R$ 4.467,53, a indicar a subsistência de dívida de campanha. As irregularidades apontadas nas contas equivalem a mais de 90% da movimentação financeira de campanha. Quanto ao pedido da PRE em relação à destinação dos valores da Fundo de Saúde, eu voto aqui, aliás, os termos que a gente já vem votando por indeferir esse pedido. Com essas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, julgo desaprovadas as contas do candidato Carlos Naves de Rezende. O trocínio determina a devolução ao Tesouro da importância de R$ 23.450 no prazo de 5 dias após o trânsito julgado. E é como voto, senhor presidente. Algum voto em sentido contrário? O Tribunal, unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, o 12 da pauta é de vossa relatoria, é o recurso eleitoral 06.00076, propaganda política eleitoral extemporânea ou antecipada, eleições 2020. Recorrente, Esther Schwenkenner. Recorrido, Partido da Social Democracia Brasileira. Relatoria de Vossa Excelência, com a palavra. Dispenso o relatório, senhor presidente. Dispensado, ouça o senhor procurador. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, porque aqui houve claramente uma pré-propaganda, né, antes do período permitido, no Facebook, né, nas redes sociais, em que a candidata, ela colocou lá, eu voto em Esther, aí depois vote, enfim, houve pedido explícito de votos antecipado e, portanto, a Procuradoria entende que é caso de desprovimento de recurso, mantendo a sentença que condenou pela propaganda irregular. A palavra ao relator. Senhor presidente, eminentes pares, aqui a Esther, como foi condenada pelo juízo de primeira instância por propaganda eleitoral extemporânea. Ela publicou em sua página na internet, publicou foto lá da convenção partidária, que nós já julgamos várias vezes aqui nesta corte. Só que neste caso, como pontuou o doutor Eric, ela publicou estas fotos tinha lá a sigla do partido, que por si só não configura pedido explícito de voto, como nós decidimos, mas ela publicou lá hashtag vote em Esther. E ela publicou também vote, depois ela publicou vote. Então, nesse caso, eu concluí que efetivamente houve um pedido explícito de voto, porque consta lá a palavra voto em mais de uma oportunidade, razão pela qual eu estou negando o provimento ao recurso em consonância com o parecer ministerial, mantendo a multa à recorrente por propaganda extemporânea que foi fixada pelo juiz de primeiro grau em R$ 5.000. É como voto, senhor presidente. Algum voto contrário? O resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 13 da pauta, relatoria do Dr. Gilberto Busic, é o recurso eleitoral 06.00612. É propaganda política eleitoral, adesivo, propaganda política eleitoral, imprensa, escrita, jornal, revista ou tabloide.
Recorrente, Coligação para o Bem de Jaciara. Recorrido, Comissão Provisória do Partido Progressista de Jaciara. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Conforme a inicial, o Partido Progressista do município de Jaciara envolveu-se em dissidência partidária nas eleições municipais de 2020. Duas comissões, agindo em nome do referido partido, firmaram alianças eleitorais com coligações diferentes. A primeira, presidida pelo senhor Sidnei Gaspar de Lima, integrou a Coligação para o Bem de Jaciara. A segunda, presidida pelo senhor Josimar da Silva, integrou a Coligação Jaciara no Caminho Certo. A dissidência foi resolvida em primeira instância no dia 19/10/2020 no Bojo dos Altos, declarando-se como legítimo para atuar em nome do Partido Progressista no município de Jaciara o senhor Josimar, que coligou-se à Coligação Jaciara no Caminho Certo. No entanto, em razão da coligação também firmada pelo Progressistas com a Coligação para o Bem de Jaciara, houve confecção e distribuição de material de propaganda eleitoral pela aludida coligação, consistente em 3.000 santinhos e 200 adesivos perfurados para carro, onde constava o nome do Partido Progressista como integrante da aliança. Ao apreciar a representação, a juíza de primeiro grau considerou que o material era irregular e julgou procedente o pedido para determinar que a representada recolhesse todo o material de campanha, bem como se abstivesse de divulgar novo material. Em razões recursais, o recorrente aduz que o partido representado por Sidnei Gaspar de Lima interpôs recurso eleitoral em face da sentença indeferitória do DRAP, afirmando que a celeuma em torno da dissidência partidária foi resolvida no âmbito judicial somente em 30/10/2020, quando o juiz eleitoral despachou determinando o fechamento do sistema CANDE e considerou inapto o DRAP aposentado pelo Partido Progressista sobre a representação de Sidnei Gaspar. No entanto, a situação não estava determinada. A Coligação para o Bem de Jaciara ainda usava o material que já havia sido confeccionado desde o início da campanha, de forma totalmente lícita, sem afronta à legislação. Sustenta dessa forma que a representação eleitoral não merece procedência, devendo o apelo ser provido. Em outras razões, o recorrido aduz que não merece guarir dos argumentos utilizados pelo recorrente, devendo a sentença ser mantida. A doutora Procuradoria opina pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhor procurador? A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso, porque aqui o material que já tinha sido, enfim, a coligação já tinha sido, a dissidência, desculpa, partidária já tinha sido resolvida, uma sentença no dia 19 de outubro, 19/10. Houve recurso nesse processo, o problema é que esse recurso foi aviado a destempo e foi, inclusive, reconhecido essa intempestividade pelo TRE. Então, o trânsito em julgado ocorreu dia 23/10/2020. Mesmo após o trânsito em julgado, e mesmo após, enfim, a sentença de primeiro grau e o trânsito em julgado, continuou-se utilizando a coligação dos materiais contendo o Partido Progressista de forma irregular, depois, inclusive, do trânsito em julgado da sentença. Então, houve, de fato, descumprimento à determinação judicial e a irregularidade ficou bem configurada por conta da utilização de todos esses materiais. A Procuradoria mantém o parecer pelo desprovimento do recurso. O relator. Senhor presidente, como bem salientou o doutor procurador, no dia 19/10, o DRAP do Partido Progressista, representado pelo senhor Sidnei, foi indeferido. Ele argumenta que não estava transitado em julgado, que ele interpôs recurso. Ora, a sentença judicial e o recurso eleitoral, em regra, não tem efeito suspensivo, né? E ele apresentou recurso extemporâneo e o juiz não conheceu do recurso. Portanto, nesse período que ele alega que a distribuição foi feita, ele alega que o recurso não estava transitado em julgado, né? Portanto, totalmente descabida a alegação, e eu estou mantendo aqui a sentença de primeiro grau nos termos do parecer da douta Procuradoria. Por mais que
ele tivesse distribuído e não tivesse transitado em julgado. Apresentou, a sentença foi proferida e determinou-se o recolhimento do material. Ele deveria ter recolhido. Ao invés de recolher, ele continuou distribuindo sob o pretexto de que a sentença não estava transitada em julgado. É como voto, presidente. Ou seja, ele aplicou um efeito suspensivo na sentença. Ele aplicou. Desembargador Sebastião Barbosa. De acordo. Sebastião Monteiro. Relator, presidente. Fábio Henrique. Com o relator, senhor presidente. Bruno de Oliveira. Com o relator, senhor presidente. Jackson Coutinho. Com o relator, senhor presidente. O tribunal, à unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Temos o 14 da pauta, mas esse é um processo que tramita em segredo de justiça. Nós faremos o julgamento após o encerramento, assim que deixarmos de transmitir pela internet, obviamente para manter o segredo de justiça instituído nesses autos. Passo, então, ao subsequente, que é o 15, é a prestação de contas 000044. Trata-se de um embargo de declaração na prestação de contas de partido político de exercício financeiro 2014. Embargante Wilson Conceição Lara de Barros. Embargante também José Roberto de Freitas Cavalcante e também embargante PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, diretor estadual de Mato Grosso. Relatoria, como já adiantada, do desembargador Sebastião Barbosa, que está com a palavra. Aqui, senhor presidente, aqui consta como embargante Partido Socialismo e Liberdade, diretor estadual, é esse mesmo? Sim, também, né, Wilson e José Roberto, mas é o 0044. Perfeito. É isso? Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo diretor estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e das pessoas ditas por Vossa Excelência. Agora, que eu não consta aqui no meu, tá? Contra o acórdão número 27462 desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral, que por unanimidade desaprovou as contas do embargante referente ao exercício financeiro de 2014 e aplicou a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, nos termos do artigo 37, parágrafo 3º da Lei 9.096 de 95, conforme se vê no ID 418/78/22. A agremiação partidária embargante alega omissão do julgado combatido, porquanto não houve a expressa manifestação quanto à aplicação dos seguintes artigos. Artigo 37, parágrafo 15 da Lei 9.096 de 95, com a redação dada pela Lei 13.831 de 2019, artigo 3 da Lei 13.831, também de 2019, e se descuidou aqui do princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica. Artigo 5º, inciso 40, aqui diz, da Constituição Federal. Eu estou sem óculos, eu quebrei o meu, e eu estou, terminando a sessão, eu vou mandar. Então, estou assim, meio com a dificuldade de ler sem óculos. Argumenta ainda que o acordo embargado teria sido omisso quanto à fundamentação da dosimetria da sanção imposta, o que redundaria em cerceamento de defesa e violação aos princípios da proporcionalidade e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Requerem o recebimento e acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de que as omissões apontadas sejam sanadas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela rejeição dos aclaratórios. Senhor Procurador? A Procuradoria mantém o parecer pela rejeição dos embargos. Mantido. Retorna a palavra, senhor relator.
eu disponibilizei o voto, eu estou dando parcial provimento porque, mantida a decisão que foi sufragada aqui nesse sodalício, há uma omissão quanto à fundamentação da dosimetria. Eu supri esta omissão e estou, ao fim e ao cabo, dando parcial provimento, acolhimento aos embargos, tão somente em relação a essa omissão, mantendo-nos mais os termos da dota sentença, ou do acórdão invectivado aqui. Então, eu estou chegando lá, por essas razões, em parcial dissonância com o parecer ministerial, conheço e dou parcial acolhimento ao embargo de declaração, tão somente para sanar a omissão quanto à fundamentação da dosimetria imposta, da penalidade imposta, mantendo-se a desaprovação das contas e a sanção de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário. Ele, na verdade, essa retroatividade, essa retroação, ele quer que uma lei de 2016, que tem que ser a partir de 2016 o emprego, seja empregada de 2014. Isso não é possível, porque é a partir das eleições de 2016 que essa circunstância deve ser observada. É assim que eu voto. Parcial provimento, só para aclarar a situação, sem efeito modificativo. Sem efeito modificativo. Algum voto em sentido contrário? O resultado do tribunal, a unanimidade, deu parcial provimento aos embargos, declaração, porém sem efeitos modificativos nos termos do voto do relator, parcial consonância com o parecer ministerial. Colegas, é o que tínhamos para essa oportunidade. Lembrando a todos que temos que fazer um outro julgamento, que será feito após o término da transmissão pelo YouTube, do 14 da pauta, que é da relatoria do Dr. Bruno, que é o recurso eleitoral 06000724. Então, fica encerrada a sessão. Agradeço a participação de todos, cumprimento a todos, desejo a todos que tenham um bom final de semana e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Está encerrada a sessão, pelo menos no que tange a transmissão pela via da internet. Muito obrigado a todos.